Eu queria começar lendo com vocês um texto que todo mundo conhece, mas a gente vai começar a falar sobre a natureza da fé. Hebreus 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O que é a fé, minha gente? Fé é o quê? Certeza. Você quer saber se tem fé? Em alguma promessa de Deus na tua vida, em alguma coisa que vai acontecer? Como é que você sabe se você tem fé? Se você tem o quê? E se você tiver muita esperança, mas não tiver certeza, é fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção das coisas que não se veem. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é simplesmente que fé não faz parte da natureza do mundo físico. Primeiro, porque você não pode ter dúvida. E o duvidar é do homem, sim ou não? Nós somos seres que duvidamos o tempo inteiro. Então você quer saber se você tem fé? Eu estou conceituando porque daqui a pouco eu vou dizer para vocês o poder da fé. Mas você tem que ter muito claro na tua cabeça o que é fé e o que não é fé. Então primeiro, certeza. Se tiver um pingo de dúvida, olha para a pessoa do teu lado e diga: se tiver um pingo de dúvida, não é fé. Vocês querem ver? Quantos aqui têm certeza absoluta de que Jesus é o único caminho para a salvação? Diga amém. Você tem um pingo de dúvida? Tem aquele dia que você levanta e fala: acho que hoje eu não estou com tanta certeza que Jesus é o meu Salvador. Acho que hoje eu vou fazer uma fezinha lá na macumba. Você não vê o crente fazer isso, vê? Por que você não vê? Porque você tem fé. Você tem certeza. Outra coisa que o texto diz é a firme convicção das coisas que você não vê. Você está vendo Jesus? Você toca nele, você ouve ele audivelmente e você crê nele. Você morreria pela essa fé? Você seria capaz de dar a tua vida por essa convicção de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida? Amém ou não? E isso é fé. Então você tem a fé salvífica, e por isso que você está salvo. Você chegar para algumas pessoas católicas, nada contra os nossos irmãos católicos, mas você pergunta para o camarada: se morrer você vai para onde? Ele fala: não sei, ninguém sabe. O que ele precisa? De salvação, que vem pela fé. O camarada que experimentou Jesus não tem dúvida se ele vai para o céu ou não. Ele não tem dúvida que Jesus é o único caminho, amém ou não? Então a natureza da fé, é importante a gente definir isso, porque a fé, ela existe no mundo espiritual. Não tem nada a ver com esperança, que é uma coisa humana, com um pensamento humano, com uma reflexão. Não tem nada a ver com isso. A esperança humana é bacana, te dá força para você levantar de manhã e trabalhar, de você enfrentar as lutas do dia a dia, mas a esperança não tem poder espiritual para fazer nada. Mas a fé tem. Então, em primeiro lugar, nós precisamos definir: fé, a sua essência está no mundo espiritual. Ela não é material, não é intelectual, não é emocional, ela é espiritual. Segundo lugar, eu quero refletir com vocês como é que a fé opera. O apóstolo Paulo usa diversas vezes esse argumento, mas eu quero ler com vocês 2 Coríntios 4:13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso
é que falei. Diga de novo, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Talvez nunca ninguém tenha te dito isso, mas a fé opera quando você usa um ingrediente a mais: falar. E querido, a Bíblia é muito clara sobre isso. A fé verdadeira nunca vem separada da confissão. Vou mostrar um outro texto para vocês em que Paulo deixa clara essa verdade. Romanos 10, 9 e 10. Se tu com a boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E aí ele diz: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, ou para a salvação. Mais uma vez a gente vê a Bíblia nos ensinando. Já sabemos que a fé, ela é um elemento que pertence ao mundo espiritual. A palavra de Deus diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Há muitas pessoas inteligentes, intelectualmente brilhantes, contudo não têm fé, porque o mundo delas está só na razão, é limitado pela razão. A nossa fé não é burra e tampouco ela assassina o nosso intelecto, mas a nossa fé vai além da nossa razão, amém? Nós somos capazes de crer naquilo que o nosso entendimento não vai. Mas como é que a fé opera na prática, querido? A fé opera quando ela é falada. Tanto é que o apóstolo Paulo também diz em Romanos: ora, a fé vem pelo ouvir do quê? A palavra de Deus. Como, pois, ouvirão se não há quem pregue? Como, pois, pregarão se não forem enviados? Bem-aventurados os pés que anunciam as boas novas. Paulo está deixando claro: para que a fé seja exercida, alguém tem que falar. Na prática aqui para a gente, hoje, o que o mundo está vendo no Brasil é só coisa ruim, é ou não é? Você ouve, liga a televisão, notícia ruim. Dólar subiu. Brasil nunca teve anos tão ruins na economia, de retração. A inflação está voltando. 10 milhões de desempregados. E a televisão vai falando e declarando, e as pessoas começam a acreditar no quê? O meu destino está nessa verdade. Eu quero dizer para você que se você crer na palavra de Deus e profetizar a palavra de Deus na tua vida, você vai experimentar uma outra história, um outro destino. O poder de Deus vai operar na sua vida, amém ou não? Eu vi um testemunho de que um rabino numa yeshiva é uma escola de meninos judeus, ele foi ensinar uma oração íris a respeito de vida longa. E nessa oração, ele dizia que quem cresce ia viver até 120 anos. E tinha lá muitos meninos. E ele fez a oração, e quando ele terminou, ele falou assim: amém? E a classe inteira ficou quieta, só um menino falou amém. E quando o menino falou amém, todos os outros riram dele, porque ele falou sozinho. E esse testemunho acaba, meus queridos, dizendo que foram morrendo todos os meninos depois que cresceram, ficaram adultos e foram ficando velhos. E o penúltimo, que estava no leito de morte, ele chama aquele amigo que tinha dito amém. E ele disse: eu nunca me esqueci que naquele dia só você falou amém. E hoje eu estou aqui no leito de morte, e eu creio que você vai chegar até os 120 anos. E queridos,
a história e o testemunho terminam com este rabino, obviamente, que ouviu essa história, né? E disse: e aquele menino que disse amém, morreu com 120 anos. Glória a Deus, queridos. Você sabe o que a palavra amém significa? Assim seja. Deixa eu dizer para vocês como é que é a palavra amém, como é que ela se escreve em hebraico. Ela é formada pela palavra Aleph, pela raiz da letra Aleph, Mem e Nun. Amém. Esta é uma palavra hebraica, da mesma raiz da palavra emuná, que é fé. Sabe o que significa amém? Significa eu creio. Glória a Deus. Aquele menino ouviu a oração do seu rabino, e a oração dizia: quem crer vai chegar aos 120. E ele disse: amém, eu creio. A sua fé foi traduzida em palavras, e naquele momento a bênção de Deus veio sobre ele. Todos cresceram, muitos viveram muito, mas somente ele viveu até os 120. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: a fé é capaz de te trazer bênçãos do nível espiritual, que vão muito além da sua capacidade física. Queridos, eu quero declarar para os cristãos que vivem nesse século, neste tempo difícil, que se você crer e profetizar e declarar a palavra, ao invés de declarar aquilo que tua mente te diz, declare a palavra contra os teus sentimentos, como diz a palavra. Abraão, em esperança, creu contra a esperança. E a Bíblia ainda diz que ele não atentou para o seu corpo amortecido. Queridos, fé não tem nada a ver com razão. A fé vai além da razão. Agora, nós podemos ser avassalados, nós podemos ser invadidos por sentimentos de incredulidade. Mas se você não se entregar ao sentimento e não proferir aquele sentimento de incredulidade, você não perderá a sua bênção. Vem a incredulidade, você engole. Você não sente que aquela promessa vai se aplicar, mas a despeito do teu sentimento, você declara com a tua boca. A Bíblia diz que há poder de morte e vida na palavra de Deus. O poder da fé é extraordinário, mas ele precisa estar acompanhado da nossa declaração. Amém, queridos? Glória a Deus. Diga para a pessoa do teu lado: você precisa começar a declarar a palavra de Deus. Amém, queridos. Eu quero aplicar para vocês a fé num texto muito interessante, que muita gente não entende, que está lá em Marcos capítulo 11. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. A partir do versículo 20, no dia seguinte, Jesus e seus discípulos foram para outros lugares, mas no dia seguinte eles voltam a passar pela mesma figueira. E o texto diz: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, crer e dizer, assim será com ele.
Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Glória a Deus. É interessante, mas esse texto aqui é um texto que raramente alguém vai falar sobre fé, né? Primeiro, por que Jesus teria amaldiçoado a coitada da árvore só porque não tinha um figo? É muito difícil para a gente entender o contexto se você não conhece o significado em Israel. Entre os rabinos, a figueira e as folhas de figueira representavam algo maldito. Porque a primeira vez que a Bíblia fala da figueira e das folhas de figueira está lá em Gênesis. Vocês se lembram que o homem descreu da palavra de Deus que se ele comesse do fruto ele morreria, sim ou não? E com que tipo de folhas eles tentaram fazer roupas para esconder a sua nudez? A partir de folhas de figueira. Então, entre a tradição judaica, entre aqueles que estudam a Torá, folhas de figueira representam a escolha do homem de desobedecer, de descrer e tentar alcançar a bênção através do esforço próprio. E Jesus deixa claro nesse momento que toda a nação de Israel, especialmente os fariseus, que não estavam crendo no seu chamado, no seu ministério de dar a vida para salvar os homens, não crendo que ele era o Messias esperado, eles ficariam sem frutos, porque a partir daquele momento eles estariam vivendo sem a bênção de Deus. Enquanto o Messias não vinha, eles estavam cobertos pela graça de Deus, esperando que o Messias viesse para salvá-los. A partir do momento que o Messias veio e eles descreram, a figueira, que é um símbolo de Israel, ficaria efetivamente estéril, sem frutos. E é o que aconteceu exatamente com a nação de Israel. Se tornou estéril, foram levados para o exílio, não produziram frutos. Por quê? Porque não creram. Mas nesse interim, os discípulos, quando voltam para lá, eles ficam chocados, porque bastou Jesus dizer e a figueira secou até a raiz. Era uma árvore que estava toda verde, cheia de folhas. Na manhã seguinte ela secou de um jeito que até a raiz estava seca. E Pedro falou: Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou, o que restou dela? E nessa hora Jesus vem e nos ensina alguma coisa sobre fé. Primeira coisa que ele disse para eles: tende fé em Deus. Isso aqui é muito significativo, gente. Em quem está a sua fé? Em quem está a sua fé? Ela depende da tua capacidade? Depende da tua possibilidade? Fé em quem? Em Deus. Jesus deixa claro isso. Se você sabe que a tua fé é em Deus e que Deus é ilimitado, não existe nada que você possa estar limitado, amém ou não? E eu quero declarar para você que está hoje aqui, talvez você tenha vindo aqui porque tem uma necessidade que nenhum homem pode resolver. Talvez o prognóstico da tua história, dos teus negócios, esteja completamente horrível. Mas Deus está dizendo para você hoje: tende fé em Deus. E eu quero que você declare comigo, diga assim: eu tenho fé em Deus. O que eu não posso, o Senhor pode. Amém? Glória a Deus, queridos. E a questão aqui, nós temos que tirar desse texto aquilo que não é a lição primeira, mas é uma lição que a gente precisa aprender. Porque de uma situação corriqueira, Jesus está ensinando os discípulos a respeito de algo que eles tinham que viver. O que Jesus falou? Por que vocês estão aí tão estupefatos? Por que vocês estão tão impressionados aí? Vocês têm que crer em Deus.
E aí ele diz, ele emenda nessa situação, porque o motivo da conversa foi esse, o fato da figueira ter secado simplesmente porque Jesus falou. E quando Jesus fala, tende fé em Deus, ele está fazendo um link, uma ligação para dizer assim, do mesmo jeito que eu tenho fé para declarar essa figueira que ela vai secar, vocês também podem fazer. E aí ele liga na lição seguinte: se vocês crerem e tiverem fé, e disserem a esta montanha, sai e lança-te ao mar, assim será feito. Aí alguém vai dizer, não pastor, mas espera lá, agora ele forçou um pouco o texto. Será que Jesus estava falando literalmente da montanha voar? Monte na Bíblia muitas vezes significa poder, governo, autoridade. Jesus está falando das circunstâncias que envolviam a vida dos discípulos e a pregação. O que nós estamos vendo no Brasil hoje, queridos, vocês não tenham dúvida de que o PT só está caindo porque tem um povo orando para que Deus arranque essa montanha e faça algo novo nessa nação brasileira. Hoje nós estamos vendo o povo se mobilizando no mundo, no Brasil inteiro. Mas vocês acham que são esses camaradas que foram para a rua que derrubaram o PT? É a oração dos intercessores e dos que profetizam a restauração do Brasil há muito tempo. A oração que foi sendo declarada foi entrando no mundo espiritual e foi liberando este poder lá do reino de Deus para o reino da terra. E aí as massas começam a se mobilizar porque Deus começa a agir. Tudo começa com fé. E a fé precisa ser alimentada pela palavra. Eu quero fazer aqui algumas aplicações bem importantes. Há pessoas cuja fé é do tamanho do seu entendimento. Só creem no que compreendem. Você quer viver um milagre? Milagre não é natural. Milagre é antinatural. Imagine você, o povo de Israel, invadindo Jericó, e Deus mandando esses camaradas dar a volta 6 dias, quieto, sem abrir a boca. Será que não tinha ninguém ali para dizer, mas por que eu não posso falar nada? Qual a diferença que vai fazer se eu falar ou não falar? Alguém já te deu explicação sobre isso? E nem vai dar, meu querido, porque não existe explicação humana. Por que eles tinham que obedecer? Por fé, e fé é obediência, e a obediência opera o milagre. E aí Deus fala, vocês rodeiam 6 dias. No 7º dia vocês rodeiam 7 vezes. E depois vocês toquem trombetas, e aí vem a declaração, porque eu os entreguei nas suas mãos. Quer dizer, quando você já declara a fé, você já declara o que vai acontecer no futuro, no passado. Eu entreguei, não, ainda eles nem começaram a lutar e já estão declarando, o Senhor nos entregou nas mãos essa cidade, e o muro caiu. Por quê? Porque a fé que foi sendo engendrada, alimentada 6 dias. Aquele povo devia estar cheio de energia cinética, cheio de vontade de dar uns berros. E a hora que eles liberaram a palavra, era a palavra de fé declarada, profetizada, e o Senhor operou, porque eles obedeceram exatamente como Ele mandou. E as muralhas caíram, e a cidade foi vencida. Você também tem a sua Jericó. Você também tem as muralhas. Em alguns momentos da vida da gente, queridos, a gente tem que falar de menos, e obedecer mais, e orar mais, e caminhar na direção
do propósito de Deus. Porque a hora que chegar o momento de Deus agir, não haverá muralha que não caia, não haverá monte que não seja transmutado, por causa da fé e da palavra. Quantos de vocês aqui estão precisando de um milagre? Querido, milagre só pela fé. Eu já aprendi há muito tempo que milagre não é para quem precisa. Porque se fosse para quem precisa, Deus daria para todo mundo. Milagre é para quem crê. Você está me entendendo? Jesus foi na sua terra, lá em Nazaré, e a Bíblia fala de uma coisa que eu fico impactado, me incomoda isso. Fala que Jesus não pôde fazer nenhum milagre lá, senão poucas curas. E admirou-se da incredulidade deles. Vocês podem imaginar uma cidade ser capaz de amarrar as mãos de Deus para operar um milagre através do seu filho que está na terra? Foi o que eles fizeram através da incredulidade. Não pôde fazer nenhum milagre, senão poucas curas. Porque, querido, Jesus era assim, onde ele passava, os milagres iam caindo para os lados. Ele ia passando, a turma já ia se convertendo, já ia sendo curada. Era o cego que viu, o paralítico que andava, o surdo que ouvia. Era de todo tipo de milagres. Os demônios, pelo amor de Deus, não chegou a minha hora. Mas lá, a incredulidade era uma coisa tão forte que ele não pôde. A Bíblia não diz que ele não quis. A Bíblia diz que ele não pôde fazer nenhum milagre, senão poucas curas. E admirou-se da incredulidade deles. Você precisa de um milagre? Meu desafio para você hoje: está com dúvida? Não declare a sua dúvida. Não traga ela para fora. Não faça esse tipo de comentário. Não, agora só Deus. Não vai dar certo. Estou ferrado. Estou ralado. Eu não faço nada direito. Jesus disse: tem de fé em Deus. Porque, querido, se tiver que ter fé em você, você não vai conseguir mesmo. Porque nós somos limitados. Nós somos humanos, nós somos falhos. Você pode imaginar Davi olhando para o Golias e dizendo assim: ah, será que eu vou contra ele? Será que eu vou lutar com ele? Ele é muito grande. Não. Quem é esse incircunciso aí que está afrontando o Deus de Israel? E ele foi para cima de Golias já dizendo: querido, você... Querido é gozado, né? Hoje é tchau, querida. Ele deve ter dito para o Golias: tchau, querido. Hoje você vai cair e eu vou entregar a tua carne para as aves do campo. Amém? E ele vai para cima de Golias e com uma pedra ele derruba o gigante. Por quê? Porque ele estava motivado pela sua fé. E na sua boca havia uma palavra de fé poderosa que dirigiu a sua pedra até a cabeça do gigante. Não havia um israelita ali que Deus pudesse usar para fazer um milagre, porque, querido, Golias era imbatível humanamente falando. Não havia mesmo em Israel um homem ali que pudesse vencê-lo. No reino humano não havia. Deus precisava de um doido capaz de crer em Deus e profetizar que ele iria cair, porque a fé de Davi não era em si mesmo e nem tampouco nas suas armas. Saul ofereceu a sua armadura, a sua espada, e falou: não dou conta desse troço, não conheço. Não é isso que vai derrubar o gigante. O que vai derrubar o gigante é o meu Deus. Hoje mesmo eu vou entregar o teu corpo para as aves do campo. E foi para cima de Golias, debaixo do poder da sua fé e da profecia que legitimou, que trouxe à existência as coisas que não são. Porque a fé faz isso, chama à existência as coisas que não são como se fossem. E é isso que Jesus está ensinando, queridos. É isso que Ele está nos ensinando.
ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo. Quem está dizendo aqui, querido? Quem está dizendo mesmo? Que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebestes, e assim será convosco. Os teólogos liberais podem dizer o que quiserem, mas ou Jesus vai ser levado a sério nessa palavra, ou todo o resto que ele disse também pode ser questionado. Você crê que Jesus é a verdade? Você crê que tudo que ele falou é verdade? Isso também é verdade. Se nós estamos aquém dessa experiência, a culpa não é dele, e nós precisamos tratar do assunto de maneira responsável. A igreja tem muito lero-lero, tem muita conversa afiada. A igreja precisa ter mais poder e demonstração de espírito. Quando o apóstolo Paulo foi pregar no Areópago, ele fez o melhor sermão da vida dele, e a Bíblia diz: e poucos se converteram. Ele sai dali e vai para o Corinto chateado. Certamente ele pensou no meio do caminho, e quando ele chega aos Coríntios, ele disse: quando eu estive com vocês, eu não vim com poder de persuasão humana, mas com poder de Deus e demonstração de espírito. Deus quer fazer na tua vida um milagre. Deus quer que o milagre a ser contado não seja do outro, seja da tua história. Não interessa qual é a tua necessidade, qual é o milagre que você precisa. O que Deus está dizendo: primeiro você tem que trabalhar o teu coração para crer que Deus é capaz de fazer. E você tem que começar a profetizar, a declarar o milagre até que ele aconteça. Amém? Eu queria chamar vocês aqui. Vocês que precisam de um milagre, vem aqui à frente. Nós vamos começar como igreja a declarar isso na nossa vida. Não tenha medo, não tenha medo de se lançar a Deus. Não sou eu não tenho capacidade de fazer nada por vocês. Eu só sou um portador aqui da palavra de Deus. Põe a mão no seu coração, diga: meu Deus, perdoa-me pela minha incredulidade. Eu creio que o Senhor é o meu Salvador, mas ajuda-me a crer, Senhor, que o Senhor é mais que isso, que o Senhor é o meu provedor, que o Senhor é aquele que tem o poder nos céus e na terra para dirigir a minha vida. Senhor, tem portas fechadas neste mundo, mas eu quero que o Senhor, pelo teu poder, escancar essas portas na minha vida. Pela fé eu declaro: a porta que eu preciso vai ser aberta, não por poder de homens, mas pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Eu oro a tua palavra na minha vida, que ela seja verdadeira, que os meus sentimentos sejam mentirosos. Eu declaro a tua palavra. O Senhor haverá de trazer existência a tua vontade na minha vida. Perdoa-me, Senhor, por todas essas palavras frívolas de incredulidade que tem fechado as portas para o milagre na minha vida. Eu me arrependo hoje e eu te peço, Senhor, nunca mais que eu declare que o Senhor não pode fazer. O Senhor Jesus disse: se crer no coração, sem duvidar, e orar ao Senhor, todas as coisas serão feitas para a glória do teu nome. Eu entrego a minha vida, a minha mente, os meus lábios, que eles te sirvam e que sejam instrumento de glória para o teu nome. Pai, neste tempo de crise, a minha oração
é que a minha vida provoque espanto para aqueles que não creem. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Domingo de manhã, o Nestor, não sei quem estava aqui domingo de manhã. Nestor é uma ovelha querida, participou da minha célula há muito tempo. Este homem foi um vice-presidente da BMF Bovespa durante quase 20 anos. Ele se aposentou uns 2, 3 anos atrás e ele abriu uma loja de imóveis de alto padrão, de imóveis planejados. E nessa crise, gente, no setor dele, as lojas estão tudo quebrando. E o ano passado, quando eu falei que aquele era o ano Shemitah, e que terminando o ano do Shemitah viria o ano da bênção, o ano do jubileu, ele ficou tão impactado com aquela mensagem que eu preguei, que ele falou para mim: pastor, eu preciso desse milagre, porque as empresas estão tudo quebrando no setor. Está aqui o Rossano é amicíssimo dele, sabe de que isso é verdade. Na sexta-feira eu encontrei o Nestor, eu falei: e aí, Nestor, como é que está a crise? E boca, né? Ele falou: não, pastor, não estou em crise não, eu estou no jubileu. Eu falei: como é que é? Ele falou: os meses de janeiro, fevereiro e março, eu bati todos os recordes. Glória a Deus, queridos. Ele falou: quando você pregou aquela palavra, eu me apeguei, e eu e a Laura, minha esposa, orávamos esta palavra e dizíamos: Senhor, eu quero viver esse milagre. Mais uma vez eu quero dizer: tem de fé em Deus. O teu milagre não depende da circunstância. O teu milagre depende de Deus. E o poder da fé, ele é liberado quando, a despeito do que sentimos, porque é muito importante entender, fé não tem a ver com sentimentos. Você acha que para você ter fé, algum dia você vai ficar livre das lutas na sua alma? Tire o seu cavalinho da chuva, porque sempre a mente vai dizer: será? Sim ou não? Agora, fé é obediência. Eu falo para minha mulher, a Lília sempre pergunta: como é que você acha que Deus vai fazer? Eu digo: não tenho a mínima ideia. Deus não depende do que eu sinta, Deus depende do que eu obedeço, porque obediência é fé. Então o que Deus espera de você é que a partir de hoje você comece a declarar a palavra de Deus sobre a tua vida, sobre a área que você precisa do milagre, sentindo ou não sentindo, vendo ou não vendo, mas declarando, porque esse tempo é um tempo de milagre, e Deus vai fazer esse milagre na tua vida. Amém? Glória a Deus. Levante a mão para o céu e diga: Senhor, eu te agradeço, porque tudo que Jesus falou é verdade. Ajuda-me, Senhor, a crer além do meu entendimento. Se a tua palavra diz, é verdade para mim, e eu vou experimentar o teu milagre na minha vida, em nome de Jesus.